Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Aconteceu no mês de julho, na PUC Minas, o Congresso Internacional da SOTER, que discutiu o tema religião no espaço público. Nós estamos numa série de 4 programas com alguns pesquisadores, alguns professores que participaram do evento. Eu converso com o professor Alberto Moreira e o tema do nosso Religare hoje é globalização e religião, programa em duas partes. Semana que vem nós vamos continuar com o professor Alberto Moreira. Agora seria interessante a gente concentrar a nossa atenção na questão da religião. De que modo esse processo impacta a religião? Ou até talvez antes disso, né? De que modo a religião de alguma maneira significou um primeiro momento de ampliação, divulgação de uma particularidade religiosa e cultural, né? Um pouco antes da globalização, né? Verdade. As igrejas, as grandes religiões, digamos, o cristianismo, o budismo, o próprio islamismo, já estão há muitos séculos já difundidos por extensões consideráveis do globo. Ou seja, já tem uma experiência, as religiões sofrem os efeitos dos processos de globalização, mas elas também são agentes de globalização. Sabe que eu lembrei nessa pergunta do que disse o professor Enzo Patti na sua conferência? Sim. Aquela ideia do compasso, né? A religião tem um ponto de partida. Uma bússola, né? Como realmente, talvez se as religiões não tivessem tido as grandes religiões pelo menos, não tivessem tido essa experiência anterior, levado a sua fé a outras culturas, a outras línguas, né? Isso está presente não apenas no mundo cristão, mas também no mundo islâmico, até certo ponto também a experiência judaica, elas são parte desse próprio processo que também incide sobre elas. E incide de diversas formas, não é? Por exemplo, na medida em que os processos de globalização, de aceleração do tempo, relativizaram e comprimiram o espaço e o tempo, né? Na medida em que, por exemplo, eu posso estar aqui entrando em contato, por exemplo, via internet com alguém que está a 12 mil quilômetros de distância, o espaço se comprimiu. E nesse processo de transformações culturais aceleradas, uma das coisas que acontece, por exemplo, a superprodução de ofertas de explicação do mundo, de sentido. Há um enfraquecimento do lado institucional, do papel das instituições, aquilo que a gente pode chamar de crise das instituições que produzem explicação e sentido para o mundo, né? Então, há uma pluralidade, há um crescimento de outras instâncias sociais, como a mídia, como o próprio mercado, como, por exemplo, os terapeutas, de diversas formas, que se tornam agentes de conhecimento ou de experiências religiosas, apesar de não serem sacerdotes, apesar de não estarem no âmbito formal da religião. Então, as religiões hoje, elas têm os seus agentes especializados, os seus sacerdotes, seus gurus, mas também outras instâncias sociais assumiram esse papel de dar sentido e de dar explicação, às vezes até de produzir emoção religiosa, experiência mística, apesar de não estar no espaço, entre aspas, do sagrado. Sim. Você vê assim algum risco para a perda da identidade de uma tradição religiosa, das suas especificidades, porque o termo identidade é muito forte, podemos questioná-lo também, né? Sim, sim. Né? Mas assim, daquilo que é o tradicional de uma experiência, o seu próprio, o elemento próprio. Sem dúvida. Na medida em que há uma crise das instâncias, digamos assim, tradicionais, que fazem a interpretação... Acho que a gente está usando tradicional aqui no melhor sentido, né? Não melhor sentido. Tradicionalista, não nesse sentido. Não né? tradicionalista. Mas vamos tomar um exemplo claro que acho que fica mais, vamos dizer assim, mais fácil de perceber o que a gente está querendo dizer. Hoje, quando alguém quer saber sobre Jesus Cristo,
não procura o padre ou o teólogo, ou nem sempre procura o pastor, ou procura alguém que supostamente teria essa informação qualificada. Ele vai à banca de revista e compra uma revista super interessante, ou outra qualquer, que traz estudos sobre a figura de Jesus. Então, o que acontece? As religiões estão perdendo o controle sobre o processo de interpretação dos seus códigos originários. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pela internet, pode acessar um livro sagrado e fazer a sua interpretação. Então, há uma proliferação, um crescimento muito grande de intérpretes livres. E isso, é claro, traz riscos sérios. Primeiro, há formas de comunidade, a comunidade religiosa. Depois traz sérios riscos à questão mesmo da interpretação. Digamos, a figura de Jesus Cristo hoje se tornou meio chiclete. Você puxa para lá, até o ponto de que algumas formas religiosas conseguiram fazer Jesus desdizer o que disse, não é? Em relação ao dinheiro, por exemplo, né? Quer dizer, se coloca quase na boca de Jesus que ele abençoou o dinheiro, enquanto que foi ao contrário. Ele chamou de mamon, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, há essa crise da produção da interpretação e há também uma crise mais séria da credibilidade das religiões, na medida em que as religiões tentam achar o seu nicho para sobreviver enquanto instituição e às vezes fazem pacto com qualquer força social que existe, o que leva a uma perda do seu próprio encanto. Então, igrejas, empresas, religiões e empresas levam a um processo de perda do encantamento da religião. Aumentam o processo de secularização. Aquilo que a gente conversava um pouco antes da gente começar aqui a gravar, isso a pessoa depois acaba saindo, deixando. Bom, o que eu vou fazer ali, né? Mais um espaço de exploração. E se torna, digamos, esse é outro aspecto dos processos de globalização. Se tem algo que os processos de globalização no campo cultural e subjetivo estão fazendo, é a individualização, não é? A subjetivação. Hoje, eu não tenho mais, digamos assim, em geral, as religiões, as pessoas não vão procurar o seu, digamos, orientador espiritual ou uma instituição para dizer o que é certo e o que é bom no campo religioso. É a sua instância subjetiva que, digamos assim, sacramenta ou diz se algo deve ser considerado bom religiosamente. Sim. E geralmente essa instância subjetiva, ela faz esse julgamento, esse apreciamento, essa validação pelo tanto de emoção que a experiência religiosa conseguiu produzir na pessoa. Sim. Mas acontece que, digamos, a indústria do entretenimento, ela é especialista em produzir emoções fortes. Ou seja, aí você vê como que indústria do entretenimento e religião, por exemplo, concorrem, às vezes, digamos, quase em desigualdade de condições, não é? E cada vez mais as religiões são levadas, provocadas a ser aquelas que produzem prazer, emoções fortes, que desencadeiam no indivíduo emoções fortíssimas que levam às lágrimas, para ela perceber que aquilo é uma experiência religiosa. E isso, na verdade, não é algo próprio necessariamente da religião. É algo que a cultura do prazer e da sensação transformou a religião numa produtora de emoções, que às vezes ficam meramente na superfície. Só nisso, né? Fica só nisso. Isso impacta a Igreja Católica? Especificamente? Impacta e muito. Uma questão que a gente vai poder, inclusive, aprofundar na segunda parte do nosso programa. Mas seria interessante a gente deixar já alguma palavra sobre isso, né? Eu acho que impacta sim. Impacta no sentido em que as igrejas e a Igreja Católica, claro, talvez seria importante perceber que no passado, talvez a Igreja Católica falou
claro, era um outro momento, muito da ascese, da mortificação, da disciplina do corpo, do jejum, e isso ficou muito marcado, por exemplo, toda a questão da Semana Santa, o jejum, etc. Hoje a gente tem o outro extremo. O outro extremo, né? Só é considerado experiência religiosa significativa aquilo que produz nas pessoas, nos indivíduos, emoções muito fortes. Então há uma psicologização, uma emocionalização da experiência religiosa que pode ser muito enganadora, porque é uma religião conforme o gosto e o humor também das pessoas, não é? Então, uma religião que não vincula, uma religião que não tem, por exemplo, a questão dos valores e da necessidade de criar, por exemplo, vínculos comunitários. A experiência emocional eu posso fazer, por exemplo, botando um fone de ouvido, tampando os olhos e aumentando o volume ao máximo de uma banda de rock, produz uma catarse semelhante à experiência religiosa em outros. Mas isso torna as pessoas ilhas, torna as pessoas isoladas das grandes causas da humanidade e também das grandes mediações coletivas. Confirma o processo de privatização da religião. De privatização da religião, E isso é um grande risco na medida em que tanto as igrejas como todas as religiões, elas têm uma proposta de criação de solidariedade. Mesmo que sejam solidariedades restritas, é uma lógica de criar laços e solidariedades. Sim. Bom, nós vamos continuar, vamos ter mais um programa para conversar com o professor Alberto Moreira, da PUC de Goiás, sobre a temática globalização e religião. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. O Religare de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.